Olá, eu sou Lucília Machado, terapeuta sistêmica, consteladora familiar e hipnoterapeuta. Hoje o assunto é sobre hipnose clínica, sobre traumas. Queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Normalmente as pessoas chegam falando, eu me lembro disso e aí eu tenho medo e porque eu passei por determinada coisa, eu fiquei traumatizada e é exatamente o contrário. O trauma não está no consciente. O trauma está no inconsciente. Então, o nosso cérebro, ele tem a nossa parte consciente, subconsciente e inconsciente. A consciência é aquela que a gente está aqui falando, se lembrando. O subconsciente é aquele que ajuda a gente a lembrar o nome das pessoas, encontrar onde está a chave, a dar desculpas por determinadas ações que a gente faz. E o inconsciente, ele pega 90% de todo esse outro resto. E ali tem todas as verdadeiras dificuldades, todas as nossas forças e virtudes, as dificuldades, os aprendizados que ficaram internalizados e toda a proteção também que a gente teve que fazer para poder sobreviver por um longo período. Então, quando a gente fala, eu estou traumatizado e isso aqui me dá um mal-estar, porque eu passei, você lembra o motivo? Então, isso não é um trauma. Isso ficou consciente na sua vida, como uma marca, mas ele não está camuflado. O nosso inconsciente também, ele vai acumulando informações, acumulando. Ele deleta algumas, ele não deleta, ele não esquece de nada, mas ele não traz, ele não permite muitas vezes que você se lembre das coisas exatamente porque foi tão doloroso no momento e é um jeito de te proteger. Mas aí tem uma hora que ele falha, extrapola, enche, ele acumula demais e aí então sai alguns resíduos e aí esses resíduos já vêm de algumas formas e uma das formas é o sintoma. E aí a gente precisa olhar para esse sintoma. E normalmente a gente não lembra que é psicológico. Então as doenças psicossomáticas, elas vêm para mostrar pra gente que já passou da hora, que precisa olhar. E medicamentos sozinho não dão conta. Então você precisa do medicamento para você conseguir olhar para o seu inconsciente e também precisa de uma abordagem mais, dinâmica, mas mais pontual. E para isso você precisa de ter muita vontade, de querer muito mudar aquele padrão de comportamento, aquele sintoma que você está tendo. Então, praticamente, o pessoal fala muito das doenças psicossomáticas, mas todo sintoma que aparece no corpo, antes ele teve um gatilho emocional. E quanto maior o tempo que você se expôs àquele dano emocional, maior é o dano causado no nosso corpo. Então, olhar para isso através da hipnoterapia é bem pontual, bem rápido e bem tranquilo. Eu digo para vocês que as pessoas às vezes vão no processo e depois perguntam para mim assim, o que foi isso que você fez? E aí eu falo que eu fiz um processo de hipnose. Então, fazer o processo de hipnose é como se você pudesse estar num filme. Quando você assiste um filme, você se emociona com esse filme, você entra na história, ou às vezes a história daquele filme não sai da sua cabeça, você entrou em um processo hipnótico. E então é assim que funciona aqui também. Você vai entrar num filme do seu inconsciente, um filme daquilo que você internalizou e que está então trazendo os sintomas para você. E ali a gente tem todo um processo, a pessoa escuta normalmente, não existe a possibilidade de não voltar, porque simplesmente ela não vai para lugar nenhum, ela está aqui conversando comigo, me ouvindo, interagindo. E também existe uma trava de segurança no nosso inconsciente. Não vem aquilo que a pessoa não dá conta. Não vem aquilo que não está na hora de vir. Então, quando a emoção já transbordou, o jarro já transbordou, é porque está na hora de ver. Está na hora de olhar.
Então pode não ser na primeira sessão, pode não ser na segunda sessão, mas precisa realmente de tranquilidade nesse movimento. Como é que o trauma mostra quando como é que ele transborda? Às vezes, além da doença, né? Ele começa a manifestar comportamentos. Então, de repente, você começa a ver que você tem um medo além da conta, que o medo de determinadas coisas não está normal. Também numa hora em que você está diante de uma vaga de emprego, que você tem total condições para aquilo, e a pessoa que está na sua frente faz você surtar, você trava. Também pode ser na hora de falar em público, uma multidão de gente, e você já tem até o costume de fazer aquilo várias vezes, e aí você começa a tremer, e perde o seu controle. Então, esses fatos, se você for investigar, pode levar a N situações. No primeiro caso, por exemplo, do medo, esse medo pode ter sido adquirido de várias formas. Pode ser um medo que venha, talvez, até de uma memória ancestral. E tá aí, no seu inconsciente, no inconsciente coletivo, atuando em você. Esse outro medo do chefe, por exemplo, que de repente você vê a pessoa, os gatilhos são muito incríveis. Vou contar uma história de uma amiga, e ela é muito citada por mim porque ela é muito querida e ela me ajudou muito no meu desenvolvimento como terapeuta. E ela tinha, assim, uma entrevista de emprego onde ela fez um treinamento para fazer essa entrevista de emprego. E ela tem todas as capacidades do mundo. E nesse treinamento de emprego, ela se viu diante do mestre, né, do professor, que ensinava como agir e como se comportar. Então, na hora que chegou a vez dela, ela percebeu depois, a gente olhando, né? Ela percebeu que essa pessoa deu a impressão de que tinha uma pessoa que ela estava ali, que seria o chefe, e o outro, que era o professor que estava instruindo, estava nas costas desse outro. Então, é como se tivesse eu de frente para uma pessoa e alguém atrás de mim. E simplesmente ela surtou. Ela começou a tremer, ela não conseguiu fazer o exercício. A sorte que era um treinamento. E ela ficou extremamente desorientada e inconformada, que não sabia realmente que gatilho era aquele, o que tinha acontecido. Tava tudo bem, ela sabia tudo, né? Por que ela não conseguiu fazer essa dinâmica? E aí a gente conseguiu voltar e ela mesma conseguiu entender o que tinha se passado ali. Foi uma menina que viveu com um irmão mais velho muito abusador, muito fora da caixinha. E quando ele aprontava com ela e batia nela, e que a mãe chegava e perguntava se estava tudo bem, ele ficava atrás da mãe falando para ela que se ela falasse ele ia sentar a mão nela. Então a gente percebe o que é o inconsciente. O inconsciente, tudo que acontece com a gente, principalmente nas horas em que entra a emoção, entra o coração, entra o medo, a emoção, o cérebro fotografa. Então ele fotografa a cena, ele fotografa as pessoas, ele fotografa os cheiros, se era dia, se era noite, se era um lugar claro, se era um lugar escuro, o som que tinha. Quantos de vocês não já tiveram a experiência de ouvir uma música e depois ouvir de novo e trazer exatamente aquela emoção dos momentos que foram vividos naquela música, durante aquela música? Então, é muito forte e é muito real. O cérebro não entende, né? O nosso inconsciente não sabe o que é passado, presente ou futuro. Não existe tempo. Ele é atemporal. Não existe tempo. Então, todo passado, presente e futuro está aqui, dentro do nosso inconsciente. Então, olhar para isso é muito gratificante e é muito libertador. Nem sempre você vai para uma outra vida, para uma outra existência. A gente fala assim, eu não sei se é ou se não é, eu sei que está funcionando.
Ah, pode ser que essa pessoa está divagando, está trazendo uma ideia fixa. Funcionou? Chegou no objetivo? Desfaz, ressignifica e vamos embora. Então, é muito importante ter uma presença, um estado mental para fazer um tratamento de hipnose, um processo. Primeiro, você precisa estar transbordando, não aguentar mais. É delicioso quando o cliente já chega aqui chorando, não aguento mais. Então, ele já tá com a emoção aqui, ó. Aí é só a gente mexer um pouquinho e ela vai embora, porque ela tá pronta para sair. Ela já tá, é aquele tanque que já tá vazando. E aí quando você abre, ele vai embora. Já viram carro quando esquenta? Eu não sei direito esquenta o quê, mas eu sei que tem uns carros que começam a sair fumaça, os caras abrem lá o capô e aí abre um negócio e vai... É isso que acontece. E aí é maravilhoso, porque a pessoa bota pra fora, sabe? E é como se acabou. E realmente, gente, é fantástico. Então precisa de estar com esse estado mental, de precisando mesmo, de confiar, é agora que vai acontecer aqui. Eu não quero mais sentir isso, pra mim já deu. Esse é o estado mental que a gente precisa ter para ter bons resultados com a hipnoterapia. Se você vem para testar ou já vem duvidando, acho que comigo não funciona, acho que eu não consigo, aí é melhor não vir, não jogue o seu dinheiro fora. O processo funciona, mas ele funciona porque ele depende de você. É você que vai autorizar e que vai se envolver no caminho que a gente tem para dar. Então, esse é o processo que a gente faz. Hipnoterapia, sim, é fantástico, porque é uma terapia dinâmica, ela é rápida e é incrível quando você começa a ver a pessoa, começa a mudar o semblante dela antes de terminar o processo. As pessoas vão indo e você vê que ela começa num buraco escuro, num lugar escuro, e depois aquilo vai clareando e cada ficha que cai, ela vai abrindo sorriso e vai abrindo sorriso. E antes de terminar o processo, já tá tudo muito diferente na vida daquela pessoa. Então, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês sobre o processo de hipnose, sobre como é o nosso cérebro funciona, como a mente funciona. E se vocês precisarem, quiserem passar por esse processo de desenvolvimento emocional, de crescimento emocional, eu estou à disposição. A gente trabalha com muito carinho, com muito amor, sempre olhando a pessoa como um ser humano que está ali confiando e acreditando, né? E que a vida é possível ser muito melhor, com certeza. Fiquem com Deus, grande beijo. Se achar que alguém precisa dessas informações, por favor, compartilha. Se me achar que eu mereço um joinha, me dá um joinha e eu vou ficar muito feliz. Grande beijo, fiquem com Deus.